pessoal, boa noite, estão me escutando? Sim, professor. Beleza, então. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Então vamos dar prosseguimento aí nas nossas aulas, né? Então na aula passada a gente falou de contador assíncrono. Então o que era um contador assíncrono? Aquele que cada flip-flop recebia um clock, né? Então o primeiro flip-flop recebia o clock a ser contado. Esse flip-flop enviava o clock para o próximo flip-flop, que enviava para o próximo e assim por diante, né? Então era uma cascata aí de flip-flops. Ele tinha uma enorme facilidade, né? A gente percebeu uma enorme facilidade de conceber o circuito, né? Então fazer aquele circuito era muito tranquilo, era muito fácil, né? Então conhecendo ali os princípios básicos, a gente fazia, né, o flip-flop funcionar aí tranquilamente, tá? Bom, o que ocorre aí? Então, por conta disso, justamente, a gente lembra aí quando a gente viu lá sistemas TTL, né, sistemas CMOS, que cada dispositivo, né, ele tem um determinado atraso, né? Então ele tem um determinado atraso para responder o clock dele. Então aqui a gente está dando aqui, né, como exemplo, um dispositivo que tem um atraso aqui, ó, né, de 50 nanosegundos. E eu estou fazendo, né, cada pulso aqui de clock tem 100 nanosegundos, né? Então nesse primeiro pulso aqui eu tenho 100 nanosegundos, tenho mais 100 nanosegundos aqui para o próximo. Então cada um desses aqui tem 100 nanosegundos. E o meu dispositivo está gerando um atraso aqui, ó, da ordem, né, de 50 nanosegundos. Então o que acontece? Quando eu tenho essa borda de descida, né, então nesse momento da borda de descida, 50 nanosegundos depois é que existe a movimentação, né? Então o pulso 1, né, ó, 0, 0, 1, ele está sendo contabilizado na metade do clock número 2. Ó. Então o clock número 2 aqui, ó, é aqui que ele, né, nesse instante em que ele vai para 1. Né? No momento em que há então uma nova de borda de descida aqui para se contar o 2, o que ocorre aqui? Ó? Eu tenho a borda de descida tem um atraso de 50 nanosegundos para ver a nossa colocação aqui no primeiro flip-flop, e ele vai ocorrer então aqui, ó. Então o que ocorre? Quando acontecer essa borda de descida, 50 nanosegundos depois é que vai haver a condição de mudança. Então olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma contagem aqui 0, 0, 0, né? E aí nesse instante aqui que eu tenho a contagem 0, 1, 0, que é a contagem 2, ou seja, olha lá, o 2 quando aparece, ó, o 2 está aparecendo aqui, ó, bem depois, né, bem depois aqui, ó, ele está aparecendo na descida 3, ó, quando era para contabilizar a descida 3, né? Então olha só o que acontece, a descida 3 aqui, ela vai dar uma influência aqui 50 nanosegundos depois né, até ocorrer aqui o C, ó, tem um atraso de 150 nanos, ou seja, esse cara aqui está muito atrasado, ele já não está mais contabilizando os pulsos como deveria, né? Então olha só, o 3, ó, ele acontece aqui, ó, 0, 1, 1. Aí o 100, que é o pulso 4, ó, esse pulso 4 aqui, ó, seria aqui, ó, 1, 0, ó, cadê o 0 aqui, ó? Aqui já é 1, ó. Tá? Então ele vai contando aí, ele vai se atrapalhando
falhando por conta desses atrasos e as contagens já não batem mais, né? As contagens já não batem mais. Então isso é devido ao quê? A esse atraso dos contadores. E quanto maior o módulo dessa contagem, eu preciso colocar mais flip-flops, eu só coloquei 3 aí, tá certo que o atraso foi significativo quanto ao clock, né? Mas você vê que é uma grande limitação por conta disso, né? Então é uma grande limitação por conta disso. Então, em termos de velocidade, os contadores assíncronos, eles suportam uma velocidade menor do que os nossos próximos que a gente vai ver aí, que são justamente os contadores síncronos, tá? Pessoal, esse atraso aqui, tudo bem? Todo mundo percebeu esse problema aí? Facinho, né? A gente vai olhando ali, a gente vê que quanto mais flip-flops, pior fica a coisa, né? E obviamente isso vai estar mais vislumbrante, né? A gente vai perceber mais quanto maior for a velocidade do meu clock, né? Então a gente está obviamente pensando aí em grandes velocidades, tá? Professor, Oi. Apesar da diferença de tempo, o clock é o mesmo para todos os flip-flops, né? Neste aqui não. Né? Não, no contador assíncrono acontece o que? Esse primeiro aqui da entrada, né, ele recebe aqui, então, vou colocar aqui de cima para baixo. Então aqui meu primeiro flip-flop aqui, eu vou colocar ele como sendo meu flip-flop A, né, uma vez que esse cara aqui está como A. Então esse cara aqui recebe o clock. Né? Então o clock vem aqui, ó, ele entra aqui nele e ele recebe o clock. O próximo flip-flop, né, que seria o flip-flop B, né, ele recebe um clock que vem da saída, né, do A aqui. Né? Então eu tenho aqui o Q barra, etc., né, conforme for o tipo de flip-flop, e aí ele recebe o clock dele. Né? E aí o flip-flop C, aqui, ó, seria o terceiro nosso, ele vai fazer o que? Ele vai receber o clock aqui justamente da saída do anterior, ó. Né? Esse seria o nosso flip-flop C. Então, o conceito de contador assíncrono é que cada flip-flop, ó, ele está recebendo um clock diferente. Ó. A gente percebe aqui que não, um clock aqui está numa velocidade, o outro clock, seria o clock do flip-flop B, está em outra velocidade, que é metade do clock de entrada. E o flip-flop C, por sua vez, ele recebe um outro clock diferente, que é um quarto aqui, né, da frequência do clock de entrada. Tudo bem? Esse foi o conceito que a gente viu até o ano passado. Então esse assíncrono aí é aquele cascata lá que a gente fez? Exatamente, aquele que fez. E cada saída é um flip-flop diferente que vai entrar na entrada de outro, né? Exatamente, então cada um recebe um clock diferente e ele vai cascateando. Eu preciso contar mais. Aí você coloca um novo flip-flop aqui embaixo, ó. Você coloca um novo flip-flop, aí seria o nosso flip-flop D, né? E aí o que acontece? A saída dele entra na entrada de clock do próximo, né? E assim por diante, né? Mas você vê que ele tem um novo clock aqui também diferenciado, tá? Então, por conceito, um contador assíncrono, no contador assíncrono, cada flip-flop tem uma frequência no clock, no sinal de clock diferente, tá bom? Aí quanto mais flip-flop, mais demora, né? Exatamente, porque, por exemplo, né, nesse exemplo aqui, ó, o primeiro deu um atraso de 50 nanos. O segundo, mais 50 nanos. O terceiro, mais 50 nanos. O último aqui vai dar mais 50 nanos, né? Aqui ele comenta aqui
um comentário que o estado 4, né, que seria a contagem 4, que ela não acontece, né? Vai dar 1, 0, cadê o 0 daqui? Né? Ele simplesmente não ocorre. Né? Então esse é o problema do contador assíncrono, né? Ele tem um limite aí, né? Um limite de velocidade dele justamente por conta da propagação de cada flip-flop aí do trabalho dele, tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. O que acontece no contador síncrono? Olha esse clock aqui, o que acontece em cada um dos flip-flops? O que está acontecendo nesse cara? Vocês perceberam que o clock, né? Então meu sinal de clock. O clock seria tipo o mesmo para todos, né? Exatamente. Então no flip-flop, no contador síncrono, né, todos os flip-flops recebem o mesmo sinal de clock. Consequentemente, todos mudam ao mesmo tempo. E se todos mudam ao mesmo tempo, né, aquele delay ali, ele tem uma influência menor. Porque não é um delay atrás do outro, né? É o mesmo delay para todos os flip-flops, tá bom? Vamos ver o que acontece aqui nesse caso aqui, ó, tá? O meu flip-flop A aqui, ó, então eu vou pensar assim, ó, vamos montar o fluxograma dele aqui, ó. Então ele tem lá D, C, B e A. Né? Então, você observa aqui que o meu primeiro flip-flop JK, né, ele recebe o sinal 1 e 1. Então, vamos lá. JK e a saída aqui. 0, 0, 0, 1, 0 e 1, 1. O que acontece então quando o flip-flop JK tem 0 e 0 na entrada dele, na entrada aqui? O que acontece com o JK, né? Quando eu tenho 0, 0 na entrada dele, e obviamente eu tenho um clock, que no caso o clock é borda descida, né? O que acontece com a saída aqui? Ixi, vai a 0. Oi? Mantém o que era. Mantém o que era? Olha lá, vamos ter que. Então eu tenho o que aqui, ó, né? E ele vai ser o que anterior, né? Ele mantém o dado anterior, tudo bem? O J funcionava como o quê? Ele era um tipo de set ou reset? Tipo 7. É tipo um set, né? Tipo um set. E obviamente meu K era tipo um reset, né? Então o que acontece aqui, ó? Tenho 0 e 1. 0 e 1. O que acontece com a minha saída aqui? 0, né? Eu estou resetando aqui, ó. Estou resetando, beleza. E agora eu estou com J em 1 e K em 0. Né? J em 1 e K em 0. O que acontece aí? 1, né? Beleza.
J em 1, K em 1, acontece o quê? Guardar proibido? Não tem proibido aqui no JK, não. Ah, tá. Enganei, você tem que dar 0. Olha. Então, J em 1, K em 1. O que acontece com o meu estado aqui de saída? Não tem proibido. Seu áudio está ruim, a gente não consegue escutar direito. Vai ficar em 0, porque você vai dar 0 aí. 0 já tenho lá, ó. Ó, já tem um 0 lá. Para que eu vou colocar outro 0? Professor, o K vai resetar, mas só que o J vai manter, né? Só que agora eu tô 1 em 1. E aí? Dá 1? Não. 1 eu já tenho aqui também, ó. Alternado? Mais ou menos, né? Se eu deixar ele direto e colocando, ele vai alternando, né? Mas o certo é que eu vou pegar a saída anterior, o que está na saída anterior, e barrar, né? Ele não permanece já está lá também. Ó, eu tenho aqui um permanece, o que está, ó, mantenho aqui A. Eu tenho um que vai a 0, tenho um que vai a 1 e tenho o que é barrado. Beleza? Tá. Então, olha só, vamos brincar com esse cara aqui. O que acontece aí, ó? Eu vou partir, ele vai ter que ter 16 estados aí, tá bom? Então, ele vai partir aqui do estado 0000, onde todo mundo é 0, tá? Então, todo mundo é 0 aqui, tá? Todo mundo é 0. Isso quer dizer, então, que a saída A é 0, então eu tenho um 0 aqui na saída A. A saída B é 0, então eu tenho um 0 aqui na saída B. Na saída C eu tenho um 0 e na saída D ele é 0 também. Beleza. Tá? Para a gente poder, né, fazer e ver o que vai acontecer, o que eu vou ter que trabalhar? Eu vou ter que olhar o que tem em cada JK. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que esse cara aqui é melhor a gente mudar de local aqui, tá? Então vamos para o bloco de notas, deixa eu mudar aqui, só um minuto. Ver se eu deixo isso aqui maior. Não tem nada desse cara aqui. Então vamos fazer aqui de novo. JK e Q. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Então, 0, 0.
mantém o estado anterior. 0,1 mantém a 0, vai a 1, que é anterior barrado. Vamos conferir isto. A gente pode olhar isso. 1 minuto, aula digital, contador assíncrono. A gente viu isso aqui? Não. Ah, eu vi que meu contador assíncrono estava aqui diferente. Beleza. Então vamos deixar esse cara aqui, tá ótimo. Então vamos ver o que acontece aqui com esse cara, né? Então qual que é a ideia inicial? Então vou contar, né, o meu amigo, né, ele vai ter as seguintes saídas aqui, né? Então eu vou ter primeiro o A, aí o B, o C e o D, né? E eu vou partir do estado em que eles estão todos em 0. Ou seja, o A é 0, o B é 0, o C é 0 e o D aqui, né, é uma saída à parte aqui que não está contando nada, ele é 0. Tá? Qual que é a ideia? Vou querer saber para qual estado esse cara vai, né? Então, para mim saber em qual estado ela vai, eu preciso identificar o que está acontecendo em cada entrada JK. Então, você nota aqui que o primeiro do A não precisa me preocupar, ele está ambos em 1. Né? O J e o K, nesse instante, ó, o J é 0 e o K do flip-flop A é 0. Beleza? Beleza. Beleza. Então, ó, o meu J e o K do flip-flop C, ele vai depender aqui do que tem na entrada A e na entrada B. Então, A é 0, B é 0, acontece o quê? Eu tenho J em 0 e K em 0. Tá? J em 0, K em 0. E agora, na entrada JK aqui do flip-flop D, a mesma coisa. Eu tenho A, e B e C. Como todos aqui estão em 0, meu J é 0 e o K é 0. Então, qual estado que ele vai, né? Lembrando aí, ó. Este cara aqui, ó. Este cara aqui, então vou mudar aqui, ó. Estado futuro aqui, ó. Né? Dei um clock aqui, então minha entrada foi lá e pumba, deu uma bola de descida nela. Né? Então, quando ele dá uma bola de descida, o que ele faz? Ele pega o que tem na entrada JK e transfere aqui para a saída. Né? Então, olha só, eu tenho que J é 1, K é 1. Chegou o clock, acontece o quê? Que essa minha saída aqui de 0 vai para qual valor? Para 1, né? Ela inverte. Eu estou na última linha aqui, né? Eu estou na última linha aqui. Eu pego o que tinha, ou seja, o 0, ele inverte e vai para 1. Isso quer dizer que o valor de A vai para 1. Beleza. No momento do clock,
esse 1 aqui ainda não existia, ó. Eu vejo que está em preto, tá bom? Eu vejo que está em preto. Então, eu tenho J em 0 e K em 0. Isso é igual para todos, tá? Aí vem o clock para eles. Então, o que ocorre aí, ó? Esse 0 aqui que está na saída B, ele vai para quanto? Se eu tenho 0 e 0 na entrada, veio o clock, para quanto vai a saída B? Isso, José. A saída B vai para quanto? Eu tenho que falar, professor. Então, mas se a entrada é 0 e 0, olha lá, ó, 0 e 0. O que tem aqui 0 e 0? Mantém 0. Ela mantém, né? Ela mantém, ou seja, esse cara mantém o 0. Aqui, no C, ela vai para onde? Ó, a entrada J é 0, a K é 0. Então, ela mantém em 0. O D também está em 0. Então, esse cara aqui vai para 0. Ou seja, ela mantém 0. Então, meu próximo estado é 0, 0, 0 aqui. Então, esse cara é 1. Beleza? Vou tentar apagar isso aqui. Tá. Vou voltar aqui então. Agora eu preciso, né? Eu estou nesse estado aqui. Então, esse cara também some. Esse cara também some. Então, eu estou no estado 0, 0, 0, 1. Né? Que é esse aqui que eu estou olhando aí. Então, o que mudou? Mudou esse cara aqui que agora é 1. Tá? Então, nesse estado aqui, o que ocorre aí? Olha só. Vamos lá. Ó, o A. Então, vamos olhar o A. J em 1, K em 1. Então, J em 1, K em 1. O que ocorre com ela? Ela faz uma inversão. Então, o estado dela é 1, vai para... Vale 0, né? 0, né? Então, esse cara aqui, ele faz o quê? Ele vai para 0. Né? Ele vai para 0. Beleza. Eu tinha esquecido de colocar aqui, mas esse 1 aqui, ele está se propagando para cá, né? Então, o que ocorre aqui, ó? J e K desse flip-flop B é 1. Então, esse cara aqui, que é 0, ele vai para onde? Então, olha lá na tabela verdade, ó. Né? Então, esse 0 aqui mudou para 1. Ou seja, meu B vai virar 1. A e B, ou seja, 0, né? Perdão, 1 e 0. 1 e 0 aqui dá 0 aqui. Então, esse cara permanece em 0. Né? 0 aqui, se você der o clock, este 0 aqui, né? Estava aqui. Então, ó. Esse 0 que estava aqui, ele permanece em 0. E dando 0 aqui, esse cara também permanece em 0. Ou seja, isso aqui é 0 e esse aqui é 0. Vamos fazer o próximo aqui. Vamos